profetizar nada mais e nada menos do que uma cidade, do que o povo ninivitas, aonde a palavra de Deus nos relata dizendo, aleluia, Jesus, que aquele povo, ele era um povo que maltratava os servos de Deus, ele era um povo que perseguia o povo de Deus, eles eram um povo muito idólatra, eles adoravam a outras imagens de escultura, e eles aborreciam o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, aleluia. Muitos vasos, muitos profetas, eles temiam ir até Nínive para anunciar a palavra de Deus, porque eles sabiam que não era fácil. Haviam profetas que entravam em Nínive, mas porém não conseguiam sair, porque eles matavam, eles prendiam, aleluia. A perseguição era grande na vida dos homens de Deus que entravam naquele lugar para anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus agora ordena Jonas, aleluia, para que vá até esta cidade e venha pregar a palavra para aquele povo. Mas porém algo nos chama a atenção nesta palavra. Quando Deus ordena Jonas a pregar a palavra em Nínive, nós vamos ver aqui Deus agindo diferente. Agora já não era mais uma palavra doce, agora já não era mais uma palavra calorosa, agora já não era mais uma palavra amorosa, já não era mais uma palavra de misericórdia, mas agora o recado de Deus para aquele povo era um recado direto, era um recado, aleluia, Jesus querido, arrependei-vos dos seus pecados, porque senão Deus daqui a 40 dias, Deus vai destruir este povo, Deus vai destruir do pequeno ao grande, aquele que não se arrepender, aquele que não se consertar, aleluia, Deus vai destruir esta cidade. E a Bíblia diz que quando ali Jonas desperta desta visão que Deus tinha lhe dado, Jonas agora se preocupa com a situação, Jonas agora se preocupa a quem Deus tinha enviado ele para anunciar esta palavra, porque ele temeu agora pela sua vida. A Bíblia diz que ele vai até a beira de um rio, aonde ali estavam saindo duas embarcações. A Bíblia diz que ao invés dele ir, aleluia, para a cidade de Nínive, a Bíblia diz que ele pega uma rota contrária e ele vai para uma outra cidade por nome de Tarsis. Quantas vezes na minha e na sua vida Deus, ele nos dá uma direção, Deus nos ordena algo e nós tomamos uma outra direção contrária na nossa vida. Mas mais na frente nesta mensagem nós vamos ver o que acontece com o homem, o que acontece com a mulher que não vai segundo a direção de Deus, mas vai segundo a sua própria vontade, vai segundo a sua própria direção. A Bíblia diz que ele entra naquela embarcação sentido a Tarsis, e a Bíblia diz que quando eles navegaram por determinada distância, ali o céu agora começa a se fechar. A Bíblia diz que não tinha previsão de chuva, mas de repente os ventos começam a soprar da esquerda à direita, de frente e de trás, e ali começa a trazer chuva, ali começa a trazer uma grande tempestade sobre aquele povo que ali estava. E um detalhe nesta mensagem, quando Jonas ele entra naquela embarcação, ele vai para um departamento de baixo naquele navio, e ali ele tenta se esconder, e a Bíblia diz que ele vai dormir, ele vai pegar no sono, achando ele que tudo estava bem, achando ele que tudo estava sob controle. Mas quando nós saímos da presença de Deus, nada permanece no controle. Quando nós saímos da direção de Deus, tudo foge do controle, aleluia. E a Bíblia diz que ali Jonas estava dormindo, mas uma grande tempestade estava acontecendo, e ali aqueles marinheiros
começaram a entrar em preocupação, começaram a entrar em desespero, porque cada vez as ondas se levantavam mais forte e começou até mesmo a encher aquele navio. A Bíblia diz que eles pegaram alguns pertences e lançaram sobre as águas, aleluia, para impedir o barco de vir a naufragar. Mas a Bíblia diz que nada adiantava, porque ali dentro daquele barco estava o peso da desobediência. Você já parou para pensar que quando nós saímos na direção de Deus, a tempestade sobrevém na nossa casa, aleluia, não só eu sou atingida por causa da minha desobediência, mas também a consequência vem dentro da minha casa e vai atingir o meu esposo, vai atingir os meus filhos, vai atingir toda a minha família que está dentro daquele barco, daquela embarcação. Todos começam a sofrer ali a consequência, e a Bíblia diz que eles começam agora a rezar por muitos santos, eles começam agora a interceder por vários santos, mas nada acontecia. O vento soprava mais forte, as ondas se levantavam mais alto, o barco balançava para lá e balançava para cá, parecia que iria se quebrar. Aí de repente eles olharam para o outro e vão dizer: ei, alguém aqui pecou contra o seu próprio Deus, para que nos sobreveio um mal tão grande como esse. A Bíblia diz que eles agora dizem: ei, vai lá e chama aquele homem que entrou, aleluia, dormindo. Quem sabe ele é um profeta, quem sabe ele é um homem de Deus, aleluia, quem sabe o Deus que ele serve. Vai lá e busca ele, e nós vamos lançar sorte entre nós, porque certamente alguém aqui pecou, porque certamente alguém aqui desobedeceu a ordem do seu Deus, e por isso nos sobreveio este mal. Então trouxeram agora Jonas, e ali todos ficaram reunidos, e ali eles lançaram sorte, e a Bíblia diz que a sorte caiu sobre a vida de Jonas, porque Deus não deixa ninguém enganado. Aleluia, nós podemos tentar enganar ao homem da terra, nós podemos tentar enganar o pastor da igreja, nós podemos tentar enganar os obreiros da igreja, nós podemos tentar enganar o nosso esposo, podemos tentar enganar a esposa, tentamos enganar o patrão, aleluia, da empresa, mas ninguém consegue enganar e tampouco se esconder da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Os olhos de Deus é como chama de fogo, os olhos de Deus estão em todos os lugares, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está aqui, mas Ele também está na cidade de Palmas, Ele está na cidade de Palmas, mas Ele ultrapassa, aleluia, Jesus, as fronteiras. Deus está lá em Los Angeles, Deus está na Inglaterra, Deus está no quatro cantos do planeta chamado Terra, e não há quem possa se esconder dos olhos do nosso Salvador, dos olhos do nosso Criador. E assim, amados irmãos, naquele momento eles olharam para Jonas e disseram: mas de onde tu vieste? De que povo tu pertences, Jonas? De onde tu vens e para onde tu vais? Aleluia, o que tu fizeste contra o Senhor teu Deus, para que tal mal sobreveio sobre a nossa vida? Jonas agora reconhece que tinha desobedecido. Quando eu olho para esta palavra de Jonas, eu vou entender, amados irmãos, o quanto a desobediência vai levar a muitos para o lago do fogo eterno. Lembra de quando Eva desobedeceu a Deus, aleluia, e passou, aleluia, Jesus comeu daquele fruto proibido. Naquele momento o pecado sobreveio, naquele lugar que era santo, naquele lugar que era perfeito, naquele lugar que era agradável, naquele paraíso, ali entrou o pecado por intermédio de Eva, quando ela resolve desobedecer o Criador. Imagine eu e você que estamos aqui neste mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, a terra é contaminada pelo pecado. Imagine nós sermos seres humanos, nós temos que estar cada dia,
rocha. Lembra quando Jesus disse para nós orarmos sem cessar? Nós precisamos estar orando em espírito lá dentro da nossa casa. Quando o inimigo querer se levantar, quando houver contenda dentro da nossa casa, eu aprendi algo, amados irmãos. Temos que nos calar fisicamente e começar a orar e repreender espiritualmente, para que o inimigo não venha causar dano dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho. Quando o inimigo querer se levantar, nós temos que orar em espírito, nós temos que andar pelas ruas orando em espírito. Está repreendido todo laço do passarinheiro, está repreendido toda peste perniciosa, está repreendido todo laço de acidente contra a minha vida, está repreendido todo laço de morte no meio da minha família, no meio da minha parentela. Nós temos que estar sempre em oração, para que o inimigo não venha nos vencer, para que o inimigo não venha nos atingir, e nós possamos permanecer na presença deste Deus, adorando, exaltando, engrandecendo e bendizendo o nome dele, porque grandes coisas o Senhor tem feito pela minha vida, o Senhor tem feito pela tua vida. E eu quero vos dizer nesta noite: 1000 pode cair ao nosso lado e 10.000 pode cair à nossa direita, mas aqueles que estão em constante oração, eles jamais serão atingidos, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para estar acampados ao nosso derredor, para nos livrar e para nos guardar de toda cilada do inimigo contra a nossa vida. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes, amados irmãos, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas naquele momento Deus, ele enviou um anjo para guardar a minha vida e para repreender o laço de morte. E aqui estou eu nesta noite, dizendo o quanto Jesus é bom, dizendo o quanto Jesus é lindo, o quanto Jesus, ele é maravilhoso. E ele é tão lindo, é tão maravilhoso, que ele está nos esperando para nós um dia morar com ele na glória. Ai, como vai ser maravilhoso, como vai ser lindo nosso primeiro encontro com Cristo pelos ares, amados irmãos. Prepara-te, ó igreja, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para este grande acontecimento. Prepara-te, ó igreja, para sair deste mundo tenebroso. Prepara-te, ó igreja, para sair deste mundo e morar com Cristo na glória. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó igreja, para o dia do arrebatamento, para que você não venha ficar, mas que você venha subir e você venha participar das bodas do Cordeiro, porque o noivo está nos aguardando, o noivo está nos esperando. Prepara-te, ó igreja, prepara tuas vestes espiritual, desperta-te, ó igreja, porque Cristo está chegando, porque Jesus já está vindo para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, igreja, para ir morar com Cristo na glória. Abandone o pecado, abandone aquilo que tem contaminado as tuas vestes. Ainda tem água para lavar as tuas vestes. O Espírito Santo ainda está sobre a igreja e ele quer purificar as tuas vestes. Ele quer te lavar nessa noite, ele quer te remir nessa noite de todo o pecado que nos contamina. O Espírito Santo, Deus quer despertar a sua igreja, Deus quer despertar o seu povo para ir morar com ele na glória, para ir morar com Cristo. Oh, igreja amada, igreja querida, Jesus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de se voltar para Cristo, porque ele já está chegando. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Deus de poder e Deus de missão. Jonas desobedece a Deus, mas Jonas agora reconhece que desobedeceu. Jonas agora reconhece que pecou contra o Senhor.
Senhor, ali Ele vai dizer: ei, para que vocês não paguem o preço junto comigo, eu conheço Deus que me encontrou aqui às escondidas. Vocês podem me pegar e podem me lançar sobre as águas. Aleluia. A Bíblia diz que então naquele momento eles olham para o céu e eles dizem: ei, diante